Olá, mulheres, sejam bem-vindas. Vamos entrando. Vai compartilhando aí essa live. Tô vendo aí que você chegou. Sejam bem-vindas, mulheres de Deus. Deixa eu me afastar um pouquinho aqui, que essa luz está bem nos meus olhos. Sejam muito bem-vindas. Vamos entrando. Fique à vontade, né? Você tá em casa. De repente você já tá aí almoçando, ou tá no carro. Vou dar aí uns 2 minutinhos pra gente começar, tá bom? A gente precisa aproveitar todo o tempo. 30 minutinhos. Profetizo que serão 30 minutos para curar o seu coração, amém? Para curar o nosso coração. Independente do que você esteja fazendo aí agora, que você possa colocar diante do Senhor as suas emoções, aquilo que você tem passado, seus sentimentos, né? Dia a dia. Amém, mulheres de Deus. Nós vamos iniciar hoje uma jornada, amém? De reconstrução emocional e autocuidado. Se você está aqui e já me conhece, você também sabe que eu estou lançando agora o meu primeiro livro. E esse livro fala exatamente das dores emocionais. Dores que durante os anos, durante a nossa caminhada, vão nos paralisando. Elas funcionam como uma cordinha que fica presa na nossa cintura e nos puxa, né? Vai nos puxando para trás e nos fazendo parar muitas vezes. Então essa jornada começa hoje, serão 12 lives, onde eu vou estar abordando dores emocionais, fazendo uma relação com a Bíblia e trazendo para você alguns insights, algumas estratégias que eu tenho aplicado comigo, com as mulheres que caminham comigo, para que você também possa ver resultado na sua vida, amém? De antemão, eu quero te dizer que a gente não tem 30 minutos como dar conta de tudo, de esgotar, né, todas as informações sobre rejeição. Mas eu já coloquei no link da bio, deixa eu abaixar aqui para vocês me ouvirem 100%, tá? A minha net tá caindo ou é a de vocês? Coloquem aí um oizinho se vocês estão me ouvindo direitinho. Porque hoje aconteceu de tudo um pouquinho do lado de cá. Mas eu tô aqui, viu, gente? Coloca aí rapidinho quem tá me ouvindo. Alguém que está aí nos acompanhando. Só sinaliza aí que tá tudo bem, que o som tá bem. Ah, tá bom. É a sua, né, Mila? Então, ok. Então, meninas, eu já coloquei um link na bio do Instagram. Onde tá escrito Jornada de Transformação Emocional e Autocuidado. Esse é um link de um grupo exclusivo que eu tô iniciando hoje lá no WhatsApp, tá? Nenhum processo dessa jornada que a gente vai fazer tem custo ou nada parecido, mas é porque lá eu vou conseguir continuar as entregas que eu tô iniciando aqui, entendem? Por exemplo, hoje a gente vai falar sobre rejeição. Cada dia a gente vai falar, terça e quinta, sobre um tipo de dor. E eu vou disponibilizar para vocês um mapeamento emocional, ou seja, uma atividade onde você vai ali se analisar e registrar algumas informações para você descobrir quais são as feridas que você tem na alma, quais são os gatilhos que fazem, né, essa ferida sangrar ou você paralisar e algumas estratégias para que você possa ser curado. Então, eu vou começar aqui, mas o link já tá lá, você já pode entrar, você pode convidar quantas mulheres você conhecer para participar conosco e quando acabar a live eu já vou colocar a primeira atividade lá. O primeiro mapeamento vai ser na área em que a gente vai trabalhar agora, que é rejeição, tá bom? Eu queria começar compartilhando um versículo que é um texto que me chama muita atenção e que muitas vezes eu trago assim diante de Deus, né? Como oração, inclusive. Tá lá em Atos, capítulo 13,
versículo 22, parte B, que diz assim: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for a minha vontade. E aí, pensando sobre esse texto, pensando sobre Davi, um homem segundo o coração de Deus. Gente, não é pouca coisa não, viu? Você ser conhecida como uma mulher segundo o coração de Deus. Uma mulher que cumpre a vontade de Deus, o propósito de Deus. Às vezes a gente para e pensa, não sei se você já pensou do lado daí. Então, Davi não tinha problemas. Então, Davi era uma pessoa super curada. E, na verdade, Davi é alguém que eu vou compartilhar com vocês hoje alguns episódios de rejeição que aparecem na história dele. E eu queria que você ficasse muito atenta. Lembrando que a gente vai continuar esse bate-papo lá no nosso grupo do WhatsApp, que o link tá na bio, tá bom? Primeiro, eu queria que você entendesse o que é, baseado na neurociência, o que é, então, a rejeição. A neurociência vai dizer que é um sentimento de ser descartada, indesejada ou não aceita. Então, ao longo da nossa vida, da nossa caminhada, da nossa história, muitas vezes a gente se sente assim. Independente do seu credo religioso, independente de Deus já ter dito para você o propósito que ele tem para executar através de você, nós vamos nos ferir, vamos nos machucar, vamos cair, vamos pensar em desistir, em jogar tudo pro alto. Algumas vezes a gente vai meter os pés pelas mãos e outras vezes a gente vai se sentir paralisada por causa desse sentimento. Ou seja, o sentimento de você não se sentir, aquela sensação de você não se sentir aceita, de você se perceber rejeitada pelas pessoas ou pelos ambientes, né? Por contextos, inclusive econômicos, porque nos acompanha de acordo com a nossa história de vida. Às vezes a gente cresce com aquela ideia da escassez que a gente passou enquanto a gente era criança e a gente se torna uma adolescente, uma jovem, uma mulher, ainda com essas travas de escassez, né? E aí a gente evita fazer muitas coisas, evita estar em determinados lugares porque a gente acha que não é para nós. E a gente não percebe que isso também tem aí, ó, um pontinho, um gatilho de complexos também de rejeição na nossa vida. Então eu queria falar sobre Davi e queria abordar aí com vocês 3 situações de rejeição e 3 textos bíblicos que eu não vou conseguir ler aqui, mas eu vou trazer a orientação, a explicação desse texto, porque eu acredito até que é um texto que você já conhece. Amém? Primeiro eu queria falar que, apesar de ser visto como um homem segundo o coração de Deus, Davi passou por muitos processos de rejeição e eu acredito que a autoimagem dele, a maneira como ele se via, não era, com certeza, a maneira que Deus o via. Deus o via como um homem segundo o seu coração. Mas todos os processos pelos quais ele passou foram processos que, de certa forma, foram trazendo uma deformação a quem ele era. E muitas vezes é isso que acontece na vida da gente. Nós somos alguém que o Senhor, né, trouxe aqui ao mundo, e eu gosto muito de dar esse exemplo, porque às vezes a gente caminha com uma ideia de que nós somos fruto do erro, que nós somos resto de parto, que nós não fomos desejadas pelos pais, somos frutos talvez de um incesto, de qualquer situação que não é aquela situação Netflix que a gente sabe, imagina que vai gerar um filho. E isso vai trazendo dentro de nós, na nossa estrutura, na nossa história, um sentimento de rejeição. E a primeira rejeição que eu queria compartilhar com vocês é a que mais acontece. É a dentro do ciclo familiar. E eu sempre digo que a ferida feita por pessoas que amamos dói mais. O nosso adversário, ele é estratégico. Ele conhece aonde na nossa alma tem ali uma feridinha, ou já aconteceu alguma coisa que nos calou, que nos silenciou. Então a tendência dele é investir naquela área que é fraca, naquele muro baixo, sabe, da nossa vida. E Davi passou por isso. Se você for analisar 1 Samuel 16, do versículo 1 a 13, vai contar a história que o profeta vai ali para ungir um novo rei, né? Saul havia sido rejeitado pelo Senhor, porque Saul queria governar segundo as vontades dele. E se o Senhor nos chama para fazer algo, precisa ser de acordo com a vontade dele e não a nossa. E aí o profeta foi na casa de Jessé para ungir um novo rei. E quando ele chega lá, ele vê vários filhos de Jessé. E a maioria dos filhos que estavam ali pomposos, vistosos, né? Preparados para a guerra, bem posicionados ali no exército de Saul. Só que nenhum deles era aquele que o Senhor queria ungir. E o próprio Jessé se engana, né? Ele já chega pensando que ele já vai ali derramar o óleo, mas o Senhor fala que não era para ele olhar de acordo com a aparência, mas o coração, porque o Senhor sondava o coração. E quando eu acredito que naquele momento ali o profeta sentiu, sabe quando a gente sente no ambiente que alguma coisa não tá como deveria? Ele pergunta, acabaram-se os teus filhos, Jessé? E Jessé, naquele momento, gente, ele diz, não, eu tenho mais um
mais moço, talvez o mais novo, aquele que veio depois, que tá lá no pasto, cuidando das minhas ovelhas. E aí é que começa a história de hoje pra gente. Imagine o que é você ser filho, ter ali toda a sua família reunida à mesa, toda a sua família recebendo uma autoridade e não lembrarem de te chamar no pasto. E não lembrarem de chamar você para estar perto. Esse posicionamento de Jessé enquanto pai nos faz pensar que muitas vezes essa é a realidade que a gente também encontra dentro da nossa casa. Quantas vezes no meio da nossa família a gente não é o visto, não é o lembrado, e olha que a gente estende a mão, faz tantas coisas. E naquele momento ali, foi uma das primeiras rejeições de Davi. Porque o próprio pai não o considerou como filho. Para colocá-lo na mesa, para que ele pudesse ver o profeta, para que ele pudesse ouvir aquilo que o profeta tinha para fazer. Então, a primeira rejeição que a gente vê aí é a familiar. E eu nem paro na situação de Jessé, né, enquanto pai de não ter chamado Davi para sentar à mesa. Eu vou um pouco mais além, quando o seu irmão ali, sabe, o pai manda que, Jessé manda que Davi leve a comida para os seus irmãos, porque eles estavam lá no campo de batalha. E quando ele leva, o seu irmão, quando o vê, em vez de agradecer por aquela comida que ele estava levando ali, né, fala: o que é que você está fazendo aqui? O que é que você veio fazer aqui? Eu sei que você é presunçoso, provavelmente alguma coisa você está querendo aqui. Então, Davi acaba de chegar, a Bíblia diz que quando ele se aproxima, o seu irmão traz essa palavra sobre ele. Então, você percebe que o esquecimento, a rejeição não era apenas por parte do pai, mas os seus irmãos também o rejeitavam. E ali é muito forte quando ele vira para o seu irmão e fala: o que é que eu fiz agora para que você fale desse jeito? Para que você me trate desse jeito? Quantas vezes na nossa vida nós nos sentimos esquecidos, abandonados, malquistos, como se a gente não coubesse naquele lugar, como se a gente dissesse assim: meu Deus, meu próprio pai, minha mãe. Eu gosto muito de um texto de Efésios que fala que desde a fundação do mundo, o Senhor nos gerou nele. Então, por mais que você tenha vindo a este mundo através da sua mãe, o Senhor te tirou dele e colocou você na sua mãe. Por isso, de cara, você já tem que pensar que você não é fruto do erro, você não é resto de parto, você não é fruto de um incesto, de um adultério, você é uma filha amada de Deus. E nas nossas relações familiares é onde nós mais iremos ver situações de comparação, situações onde nós seremos deixadas para trás, onde nós iremos escutar: não, mas por que você não é como sua irmã? Mas por que você não é como seu primo? Mas por que você não fez vestibular para tal coisa? Até quando você vai ser assim? Você começa nos relacionamentos e você nunca termina. São casamentos, são relacionamentos mal sucedidos, tanto com o cônjuge, né? Ou com até as próprias relações ali interpessoais. E quantas vezes, quando essas situações acontecem, elas são como uma bomba que estoura dentro de nós. E parece que dentro de nós vem aquela voz forte que diz: tá vendo? Você não é amada. Você não foi desejada. Nem tua mãe tá te dando ousadia, nem teu pai te chamou pra mesa, até teu irmão tá te recriminando, apontando as falhas, as situações. Quantas vezes eu já passei por situações de me relacionar com pessoas, de ouvir, né, mulheres, e elas dizerem assim: pastora, eu comecei a minha empresa, eu acreditava, eu orava, eu jejuava, tudo parecia dar certo e de repente a minha empresa quebrou. E a coisa que eu mais ouvia dentro da minha família era: pra que tu começou? Tu sabia que tu não ia conseguir? E aquilo dentro de mim era como uma trava, porque eu dizia: realmente eu não sou capaz, realmente eu não dou conta, realmente não era para ter feito. E você tem que perceber que às vezes o inimigo ele age com sutilidade, né? O complexo de rejeição, a emoção rejeição, todas as vezes que ela acontece, que ela se repete, vai gerando uma dor e a gente começa a sangrar. E se a gente não parar para identificar quais situações geraram aquela dor, a gente vai continuar sangrando. E a gente vai sangrar ao redor daqueles que estão ao nosso redor. E quando a gente percebe, a gente está só. Ou a gente está ali abraçada com aquela dor, embalando a dor de papel de presente, lavando, sabe? Sempre vão acontecer situações de preferência. Porque é assim, gente, eu não tô falando agora em termos de mãe e filho, eu tô falando, a gente sempre tem aquele irmão de sangue que a gente se identifica mais. Eu tenho 6 irmãos, mas eu tenho, né, 2 irmãos que são aqueles que, se o pau quebrar, eu vou correr pra eles, é pra eles que eu vou correr. Então, assim, são situações que acontecem. Dentro da nossa família, eu tenho muitas tias, mas eu tenho aquela tia que se o negócio apertar é pra ela que eu vou. Então, sempre vão acontecer situações desse tipo. E você não pode perceber essas situações e permitir que elas te parem, que elas te paralisem. E se sentir mal amada, malquista, ou como se você fosse aquela pessoa que não é planejada ou não deveria estar naquele lugar.
Uma outra situação que Davi passa, ali quando a gente sai da ideia da família, né, do pai, do irmão, é a questão de liderança. Eu não sei que função você desempenha no seu trabalho. Muito provavelmente você é liderada por alguém. E talvez você exerça liderança sobre alguém. Talvez a igreja que você congrega, né, os espaços, os ambientes onde você está, você sempre seja vista como aquela que é a líder. Aquela chegou, agora vai vir aí uma palavra assertiva, ela vai nos ajudar, ela vai nos direcionar. Talvez você seja muito vista dessa maneira. Mas enquanto liderança, a gente também sofre muitos processos de rejeição. E Davi passou por isso. Se você for olhar lá, 1 Samuel 18, dos versículos 6 a 11, você vai ver que em determinado momento o povo rejeitou Davi porque queria que o seu filho reinasse em seu lugar. Né? E ali nesse processo de liderança eu poderia também falar dos amigos que caminham com Davi. Davi passou a experiência de ser traído pelo seu próprio amigo. Aquele que ele contava, aquele que ele imaginava que estaria com ele ali até o final do seu reinado, até o final dos seus dias, o traiu e começou a servir junto com o seu filho Absalão. Então, são situações que a gente vê que o fato de você ser vista como uma mulher segundo o coração de Deus, sabe? Você ser uma mulher que jejuma, que ora, não vai te isentar do dia mal. Não vai te isentar do dia onde você vai dizer, meu Deus, eu tô fazendo o que aqui? Esse lugar não é pra mim. E isso vai gerando muitas dores, né? Porque vai puxando, a dor da rejeição vai puxando o medo, vai puxando a insegurança, vai puxando o isolamento, vai puxando o ressentimento. Quando a gente para perceber, a gente tá aquém. A gente tá atrás. Mas não é porque você não pode, não é porque você não consegue, não é porque você não tem capacidade, mas é porque junto com a rejeição vieram vários outros sentimentos que funcionam como uma corda na sua cintura que tenta te impedir. Quantas vezes a rejeição, ela existe por causa de um processo de traição? Por causa de um processo exacerbado de comparação. Por causa de uma situação onde você se sentiu diminuída e você foi exposta diante da sua liderança. Davi também passou por isso. Mas aquilo que o Senhor dizia sobre ele não estava condicionado ao que as pessoas diziam sobre ele. E eu quero chamar a sua atenção hoje, mulher, para te dizer isso. Você não é aquilo que as pessoas dizem sobre você. Talvez você caminhe com pessoas que na sua frente sorriem, dizem que você é uma mulher de Deus, que você é uma excelente profissional, que você é uma pessoa que ela pode contar, mas quando você vira as costas é a primeira a falar de você. Quer ver uma outra rejeição dentro desse processo aí de liderança? Davi sofreu a rejeição do próprio Saul. Imagine, Davi venceu o gigante. Isso foi ótimo para o povo de Israel. Isso foi ótimo para o reinado de Saul. Até então, Davi era bom. Mas no dia que Davi começou a realizar maiores feitos do que Saul, ele já não prestava mais. Ele já começou a ser perseguido, ele já começou a ser ameaçado de morte, né? O exército de Saul já buscava em todos os lugares Davi para que Davi fosse morto. Porque tem uma coisa, você é aquilo que Deus te chamou para ser. Ele desenhou você. E quando, minha irmã, você começar a fazer sucesso, e quando você começar a apontar, quando aquilo que o Senhor te deu, que você carrega, começar a transbordar, e as pessoas começarem a ver a arca de Deus que você carrega, pode ter certeza, você vai começar a ser rejeitada. Mas não é porque você não pode, não é porque você não é capaz, é porque a inveja do outro, a maneira como o outro te enxerga, a maneira como o outro te vê, vai fazer com que ela queira ficar longe de você. E o pior de tudo isso, nesse processo da rejeição, é que não apenas ela vai te rejeitar, mas ela vai querer mobilizar as outras pessoas, para que as outras pessoas também não te queiram, para que você não se sinta pertencente àquele lugar, porque simplesmente você está cumprindo o propósito de Deus. Então a rejeição, ela não é apenas uma dor que você carrega por causa de complexos, que você acha que não é capaz, que você não dá conta, que você não é ninguém, que você não é amada. Não, às vezes essa rejeição, ela vem por causa da inveja das pessoas, por causa do comportamento do outro. Tem uma coisa que você precisa entender na sua vida. Você não tem como controlar o que as pessoas pensam sobre você. Você não tem como controlar o comportamento das pessoas ao seu respeito. Mas você tem como decidir como agir com essa pessoa. Você tem como decidir. Eu vou agir desse jeito. Sabe uma coisa que eu acho interessante? Eu não dirijo, né, gente? Infelizmente, mas em nome de Jesus eu vou dirigir. Mas eu cheguei a fazer autoescola uma vez e algo que me chamou muita atenção e me marcou foi a distância de segurança. Quando você está ali pilotando um veículo, principalmente se tiver um período de chuva, né, que pode acontecer a aquaplanagem, você precisa ter uma distância de segurança. Por quê? Porque se acontecer qualquer situação aqui no trânsito e a direção é defensiva,
você vai frear. E se você estiver muito colado com o carro da frente, você vai bater. E quem bate no fundo é o que tá errado. Não importa o motivo que te fez, sabe, frear. É a distância de segurança. Você precisa desenvolver na sua vida distâncias de segurança. Sabe aqueles ambientes que você entra, você cumprimenta, você é educada, você vai se ambientar, porque você não é bicho. Em nome de Jesus, você não é bicho. Mas você precisa aprender a desenvolver a distância de segurança. E eu não estou falando apenas nos ambientes onde você é líder ou você é liderado, seja na igreja, seja no trabalho, porque não caia nessa cultura que nós somos doutrinados durante muitos anos na igreja, de que existe você, e existe você espiritual, e existe você secular. A sua vida secular e a sua vida espiritual, isso não existe. Você é uma autoridade espiritual constituída por Deus, o livro vai dizer lá, em 2 Pedro 2,9, que você é uma autoridade constituída por Deus, você é nação eleita, sacerdócio real, povo adquirido, nação santa. Quer você esteja lavando o rejunte do banheiro, quer você esteja cozinhando, quer você esteja lavando o prato, quer você esteja ministrando o evangelismo ou uma palavra no altar. Você é uma autoridade de Deus. Então, vão existir momentos que você tem que entender que as situações que o Senhor está permitindo que venham à tona são livramento dele, ou é a oportunidade que ele está te dando de conhecer o coração das pessoas que estão ao seu redor. Porque dentro da própria família isso vai acontecer, de você ser rejeitada. Decida não parar na dor. Decida analisar, mãe, eu estou sendo rejeitada por quê? Fizeram esse aniversário, convidaram todo mundo na casa da minha avó, ninguém me mandou mensagem. Comemoraram o aniversário do meu primo, ninguém me mandou um convite. O que foi que aconteceu? Às vezes o problema não é você. E se você não se posicionar para entender que o problema não é você, isso vai se tornar uma dor que vai sangrar o tempo todo. Porque às vezes a rejeição não diz respeito a você, a sua incapacidade. Diz respeito ao outro e a maneira como o outro te vê. E eu quero repetir, você não tem como controlar o que o outro vai pensar sobre você, mas você tem como controlar a maneira que você vai se comportar diante do outro. Então, independente de ser na família, independente de ser os seus irmãos, sabe? Você precisa entender, parar e analisar. Por que eu tô sendo tratada assim? Primeira pergunta. Eu fiz alguma coisa? Porque às vezes a gente faz, gente, a gente não percebe. Às vezes a gente é balsal sem perceber. Às vezes a gente é melindrosa, egocêntrica demais. As pessoas dizem, vixe, tô fora desse pepino aí, nem quero conta. Mas às vezes a gente não fez nada. Então você precisa parar friamente para analisar a situação que tá causando dor em você. Se você tá se sentindo rejeitada, a primeira coisa que você precisa fazer é parar e racionalizar. O que foi que eu fiz para que isso acontecesse? Segunda coisa, por que eu estou me sentindo assim? Porque eu soube que fulano falou de mim. Porque eu soube que não fui convidada. Porque eu soube. Porque, gente, nem tudo que você sabe é verdade, não. Você ouviu aquela história de que quem conta um conto aumenta um ponto? Nem sempre a coisa aconteceu daquele jeito. Você precisa racionalizar a situação. Porque às vezes você está sustentando que você é rejeitada, que você tem complexos de rejeição. E na verdade o nome nem é rejeição. O nome é falta de análise comportamental. Você não está analisando o seu próprio comportamento. E se você não se analisa, vai acontecer algo. Aquilo que você não identifica, você não muda. Aquilo que você não muda, te paralisa. E aquilo que te paralisa, te leva à morte. Porque aí vem a terceira situação de Davi, onde ele passou por rejeição. E eu já disse aqui no início da live, quem tá chegando agora, seja muito bem-vinda. Não dá pra ler todos os textos, porque só são 30 minutos, né, gente? Eu tô comentando o texto, depois no finalzinho eu vou te dizer mais sobre isso. É a questão da rejeição relacional. Se você for lá no próprio livro de 1 Samuel, capítulo 30, do versículo 1 ao 6, você vai ver que o povo se rebela contra Davi. E as pessoas começam a falar e começam a perseguir. Davi começa a fugir para cidades, começa a fugir para a caverna. Ei, tu lembra da caverna de Adulão? Aquela caverna que Davi foi lá, se escondeu. E, gente, quando Deus tem um propósito na vida da gente, olha o que você... A gente cresceu ouvindo que o que tem que ser já nasce. Vamos trazer isso aqui para o mundo espiritual? Aquilo que o Senhor te chamou para ser, meu irmão, tu vai ser até dentro da caverna. Porque Davi foi se refugiar dentro da caverna. E o que foi que aconteceu na caverna? Vieram a ele mais de 400 homens, tudo quebrado. Todo endividado, tudo problemático, tudo sem eira nem beira. E Davi, que estava ali para se refugiar, dentro da caverna, tornou-se líder. Porque muitas vezes você sustenta que tem uma rejeição. Não vou maquiar, não vou enfeitar, gente. Às vezes a gente é rejeitado, sim.
Eu já passei por várias situações de rejeição. Talvez você sinta rejeição porque você é órfã de pai vivo, de mãe viva. Talvez porque o seu filho não fala com você, né? Decidiu trilhar a vida dele sem você na história dele. Ou tantas coisas que vão acontecendo, ou a igreja que você serviu tanto, com tanta coisa, com tanta força, é aquele espaço onde você não consegue ser você tem que ficar sempre caladinha, porque onde você fala, você é meio que rejeitada, não querem ouvir o que você fala, não concordam. Eu não sei, às vezes pode existir sim. É por isso que eu te digo que você precisa passar por um processo de autoconhecimento. Você precisa racionalizar as suas emoções e dizer, essa situação que está acontecendo foi originada de onde? Eu me sinto assim por quê? Por que essa situação tem tanta influência sobre mim? Porque eu era o tipo de pessoa que quando eu me sentia rejeitada, o mundo ali tinha acabado. Eu chorava, eu ficava sem comer, eu não queria mais ir no lugar. Eu me sentia a desprotegida, a abandonada, tantas coisas. Mas sabe o que o Senhor tem ministrado ao meu coração? Esse é um tempo de nós vencermos dores. Nenhuma dor, minha irmã, é para sempre. Nenhuma dor é para sempre. Davi estava ali na caverna de Adulão e ali no meio da dor, da ferida dele, da fuga que ele tentou, porque às vezes a gente tenta fugir. E aí eu vou repetir sobre a distância de segurança. Às vezes a gente precisa fugir mesmo, se distanciar das pessoas tóxicas, porque existem pessoas que são tóxicas. Às vezes você nem tá doente, mas conviver com aquela pessoa te adoece. Conviver com aquelas pessoas te fazem ver cabelo em ovo. Aquilo nem existia. Tu viu, menina? Tu viu, rapaz, não sei o que, não sei o que. Tu nem tava percebendo daquele jeito. Tu nem tinha se sentido rejeitada. Mas fulana veio e disse que tu é. E naquela hora, ó, começa a gerar um monte de coisa na tua... E outra coisa. Estrutura de pensamento. Começa aqui, ó. Ouviu? Se você não racionalizar e repreender o que precisar repreender, dando nome às suas emoções, aquilo vai achar lugar no seu coração e vai te paralisar, porque vai sangrar e você não vai ter força para estancar. Então, quando eu falo de rejeição, eu não estou dizendo para você que você não pode se afastar para se curar, mas eu quero te dizer que o lugar de se afastar para se curar não é na caverna, porque a caverna aparentemente é um lugar seguro, mas tem animais peçonhentos, não é um lugar protegido, é um lugar escuro, úmido. O lugar de proteção é o esconderijo do Altíssimo. O Salmo 91 vai dizer que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará. Ei, não é a caverna. Eu até entendo que pode estar doendo, pode estar sangrando, sabe? Aquilo vem na sua mente e aí você perde a vontade de ir para os lugares, você se sente triste, deprimida, angustiada, às vezes até opressa mesmo com aquela situação, com aquilo que chegou no seu ouvido, mas a caverna não é o seu lugar. O seu lugar é habitando no esconderijo do Altíssimo. Porque o esconderijo do Altíssimo não é só uma proteção. É um lugar de descanso. Olha o que a Bíblia vai dizer. Na sombra do Onipotente você vai descansar. Então, para nos curarmos da dor, não adianta só fugir e se esconder. Você tem que estar protegido. Você tem que estar no lugar certo. Onde é o lugar certo? O esconderijo do Altíssimo. Então eu quero que você não saia daqui hoje esquecida dessas coisas, desses sentimentos que a gente chama de desdobramento do sentimento de rejeição, da dor que é causada pela rejeição. Toda rejeição vai se abraçar com medo. Toda rejeição vai se abraçar com insegurança. Sabe quando você diz assim, não vou entregar o currículo, eu não vou conseguir passar nesse concurso, eu não vou fazer tal coisa. Você já passou por tantas situações de rejeição que você nem acredita mais que você é capaz. Você tem medo até de sonhar e de pensar em realizar aquilo. Fora o ressentimento. Porque não venha não, nega, me dizer, eu perdoo porque eu sou filha de Deus. A gente perdoa. Mas até a gente perdoar é um processo, viu? Porque a gente fica remoendo aquilo ali, ó. A gente vai dormir pensando, mas rapaz, falou de mim. Mas, gente, como é que não me chamou para sentar na mesa? O profeta estava vindo. Gente, Deus é soberano. Jessé pergunta, o profeta pergunta, você não tem mais filhos? Samuel é muito claro. Você não tem mais filhos, Jessé? Jessé diz, tem um que está lá no pasto. Pois então vai chamar. Porque a gente só senta na mesa quando ele sentar. As situações podem estar dizendo, você é a rejeitada, menina.
Para com isso, para de querer ficar sonhando, iludida, acorda pra vida. Tua realidade é outra, olha pra tua situação financeira, olha pro teu grau de escolaridade, acorda. O profeta foi muito claro. E o profeta era a comunicação de Deus com o povo. O profeta disse, nós só vamos sentar na mesa quando Davi chegar. Talvez hoje você tenha chegado nessa live sangrando, dizendo, Deus, eu não me encaixo em lugar nenhum. Eu já sei que eu sou, pai. Problemática, rejeitada, sabe? Melindrosa, nada dá certo. Talvez você esteja se sentindo andando em círculos. Mas a palavra do Senhor para você hoje é, Ele tem um propósito. Você tem uma identidade, não deixe a dor te deformar. Não deixe tudo aquilo que você já viveu na sua história, todos os sentimentos que estão tentando te acompanhar, continuarem com você nessa jornada. É tempo de você dar um basta e dizer, não, eu não vou parar na dor da rejeição. Eu vou avançar porque eu vou buscar a cura do Senhor para minha vida. Você que está chegando agora, talvez não tenha escutado, essa live vai ficar salva, você pode assistir desde o início. Ela é bem curtinha mesmo, a gente não tem como se aprofundar muito aqui. Você pode, inclusive, compartilhar para outras amigas, amém? Nós estamos em uma jornada de transformação emocional e autocuidado. Como eu não tenho como trabalhar e falar tudo aqui, trazer insights da própria neurociência, da programação neurolinguística, o que foi que eu fiz? Eu criei um grupo no WhatsApp, o link já está na minha bio do Instagram, onde você vai entrar nesse grupo. Lá a gente vai continuar os desdobramentos, né, da rejeição até quinta-feira, porque quinta-feira a gente vai trabalhar uma outra dor, que eu nem tô me lembrando agora qual é, viu, gente? Mas quando acabar aqui eu vou postar o card já de quinta-feira. E lá no grupo eu vou mandar pra você, preste atenção, uma atividade. Todo dia que eu acabar a live, eu vou mandar pra você uma atividade de mapeamento emocional. Nós vamos mapear as emoções a partir de hoje. Porque eu iniciei a live falando sobre isso. Aquilo que a gente não identifica, a gente não muda. Aquilo que a gente não muda, nos paralisa. E aquilo que nos paralisa pode nos levar à morte. Nessa atividade, você vai identificar em quais situações você se sente rejeitada. Quais situações aconteceram no seu passado que trazem essa marca, né? Vai ter um diário ali para que você possa registrar. É uma atividade maravilhosa. Então é só você se inscrever no grupo do WhatsApp, entrar no grupo do WhatsApp, pode compartilhar o link do grupo para quem você quiser. E hoje mesmo eu vou colocar essa atividade lá. Na quinta-feira, uma outra atividade. São 12 dores que nós vamos trabalhar, 12 estratégias, né? De reconstrução da alma. E essas atividades também serão 12. A gente vai formar um compilado de atividades. Amém? Não posso terminar sem falar 3 coisas importantes e fazer uma oração por vocês. Espera aí. Pastora, e como é que a gente pode, então, vencer, né, o sentimento de rejeição, a dor da rejeição, o complexo da rejeição? Primeiro, você precisa identificar o que está gerando isso na sua vida. É a primeira coisa. Não existe essa ideia de que eu vou fazer jejum, oração, campanha, propósito para ser curada na minha alma se você não sabe quais são as feridas que doem. Se você não sabe o que está causando essa dor, o que está fazendo você sangrar. Então, a primeira coisa é identificar. Depois, você precisa registrar. Oxi, registrar? Eu gosto muito de uma frase de um oftalmologista, já tem uns anos que eu ouvi, que diz assim, o nosso lápis é o nosso terceiro olho, porque o que a gente vê a gente esquece, mas o que a gente anota a gente sempre lembra. Então, você vai nomear. É por isso que a atividade é de mapeamento emocional. Você vai ali, mapear, porque você vai descobrir a origem. Descobrindo a origem, a gente vai agora agir para trazer a cura da raiz. A cura, gente, só existe quando primeiro eu identifico o que dói. Por que dói? Como dói? Quando dói? Em quais situações dói? Por que eu me sinto assim? Né? O que é que essa dor causa em mim? Porque lembra que eu falei? Ela não vem sozinha, ela vem de mãos dadas com várias outras dores. Medo, insegurança, isolamento, impossibilidades. Então você vai mapear. Então, eu espero você lá no grupo do WhatsApp. Vou mandar essa atividade. A live vai ficar salva, você pode assistir desde o início. Eu vou deixar também na descrição dessa live todos os versículos, né, os 3 textos bíblicos que eu falei aqui, para que você possa meditar, para você ver ali claramente, né, os processos de rejeição pelos quais Davi passou. No grupo lá também eu vou deixar um áudio para que a gente possa socializar, né? Vai ser como um devocional. E eu espero você. Quero orar por você. Eu sei que ficou um pouquinho corrido, mas eu prometi pra mim mesma que seriam 30 minutos gravados. E a gente precisa dar conta disso. Vamos lá? Pai, em nome de Jesus, as tuas filhas estão aqui, Senhor. Nós estamos numa jornada de transformação e cura.
E isso vai acontecer através do autoconhecimento. Eu quero te pedir agora, Espírito Santo de Deus, tu que nos revela, tu que nos ensina como orar, tu que nos revela aquilo que está escondido, em oculto, que o Senhor possa trazer para fora, Pai. As situações que causaram dor de rejeição na nossa vida, as lembranças amargas do passado que tendem a nos paralisar. Senhor, que tu possas mostrar onde está havendo sangramento, Pai. Para que as tuas filhas possam, Senhor, gerenciar essa dor, estancar esse sangramento e ver brotar a cicatriz. Porque a cicatriz não pode ser desprezada. Ela é a lembrança de uma cura que o Senhor fez, de algo que doía, mas não dói mais. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Uma outra coisa importante que eu queria falar para vocês. Eu havia colocado que os nossos horários seriam às 12h30. Mas não vai poder mais ser 12h30. Por que, pastora, não vai poder mais ser 12h30? Porque eu volto a trabalhar amanhã. Mas essa é uma outra história. E aí, como eu trabalho de manhã, 12h30, eu ainda estou vindo da escola para casa. Amém? Então, eu vou transferir para as 19 horas. Hoje eu honrei a minha palavra, cheguei esbaforida para poder fazer, mas quinta-feira já vai acontecer às 19 horas. Aí vai ser 19 a 19h30, sempre 30 minutinhos. Finalizando aqui, corre lá no link do WhatsApp, entra lá que eu vou mandar a atividade lá. Deus te abençoe. Esse é um tempo de cura. E o Senhor vai curar a mim e a você. Deus te abençoe. Seja bem-vinda a uma jornada de transformação emocional e autocuidado. Que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus.